Olá a todos, eu sou o professor Renato Mendes. Nós vamos trabalhar com a disciplina Gestão de Pessoas no curso técnico de administração. Tá? Vamos fazer uma apresentação aqui de todo o cronograma de que vai ser mostrado para vocês. Nosso material vai ser dividido em 3 unidades, então as videoaulas seguintes, unidade 1, unidade 2, unidade 3, como segue a sequência de acordo com os slides. Tá? A divisão das unidades, a unidade 1, a gente vai trabalhar com as pessoas, o trabalho e as organizações, nesse primeiro momento. No segundo aula, nós vamos trabalhar recrutamento, seleção, admissão e desligamento. E na terceira unidade, nós vamos entrar propriamente no ambiente da empresa, como é que essa empresa se comporta e a gestão de pessoas, a relação para com elas. Tá? Tem aí nesse slide aí, eu coloquei o meu e-mail, renatomendespsi@gmail.com, e os telefones de contato, fiquem à vontade para entrar em contato também. Tá? Bom, vamos começar. Nessa primeira introdução, o que é gestão de pessoas? A gente precisa saber ter essa relação do que seria gestão de pessoas. Vale ressaltar também, a sequência das aulas, elas seguem o nosso material didático. Então você já acompanha baseado no material didático, faz aquela leitura sequenciada e procura outros meios também, outros materiais para incrementar aí as suas atividades que você vai estudar durante o período da disciplina. Bom, gestão de pessoas é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas. Então tem aí um gerenciamento, uma relação de pessoas com determinados grupos, empresas, trabalho, a relação de todos eles. Todos os gerentes são, em certo sentido, gerentes de pessoas, porque todos estão envolvidos. Vale lembrar, gente, a relação de pessoas. Não, nós temos um incremento, essa relação trabalho, pessoas, empresa, esse meio organizacional como um todo. Tá? Bom, existe o termo que é colocado hoje, é a moderna gestão de pessoas. Então, pessoas como seres humanos, pessoas como ativadores e recursos organizacionais e pessoas como parceiros das organizações. O tempo foi passando e os termos também foram mudando. Tá? Tinha aquele termo bem fechado de recursos humanos, trabalhador. No decorrer das nossas aulas, vocês vão ver também que tiveram algumas modificações. Qual é o objetivo da nossa aula? Qual é o objetivo geral da nossa disciplina em relação à gestão de pessoas? Colaborar para a organização, proporcionar competitividade, a organização de talentos, aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho, desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho. Isso é um dos quesitos bem importantes, tá, pessoal? A questão da qualidade de vida no trabalho, QVT. Vocês vão encontrar bastante esse termo no material de vocês. E a administração da mudança. Então, os objetivos gerais da gestão de pessoas como um todo são esses enfoques aqui. Bom, as pessoas, né, segundo Lacombe 2007, para se consumir é necessário que se produza e o trabalho é o principal fator de produção. É por meio do trabalho produtivo que geramos a riqueza. Então, é necessário ter essa relação de trabalho, de empresa, empregado, pessoa e recurso, tá? Financeiro, digamos assim. Como é que essa organização e como é que você, enquanto funcionário, você, enquanto colaborador, é um participante ativo desse ambiente de trabalho, desse ambiente organizacional. E a organização, da página 3 do material, eu tirei esse texto de lá, bem tranquilo, são construídas por grupos de pessoas que se juntam de forma organizada para atingirem os seus objetivos comuns e são as pessoas que agem e que tomam decisões para que a empresa se torne produtiva, competitiva. Sem essas pessoas, nada pode acontecer. Eis aí o nome da nossa disciplina, Gestão de Pessoas. Aprender a gerenciar e a gerir todos eles. E o terceiro ponto seria as pessoas, os recursos humanos. Esse slide é muito interessante, se vocês observarem, nós temos aí uma escada, está aí um rapazinho, um amigo puxando o outro, para que suba nessa escala dessa gestão. Então nós temos desde a década de 30, de 30 a 50, de 50 a 65, de 1965 a 85, de 85 aos dias atuais, e vem mais, de 1999 aos anos hoje, 2015. Então antigamente tinha uma área contábil, logo em seguida uma área legal, subindo os degraus aí conforme o slide mostra. Uma parte mais tecnicista, depois uma relação administrativa, uma relação mais estratégica e hoje nós temos a relação geral de gestão de pessoas, de acordo com o exemplo e o conceito que foi citado anteriormente. Tá? Então, esse slide que ele mostra, ele dá um apanhado geral para nós dessa mudança de tempo. O tempo foi passando, né? O tempo corre e mostra também essa relação, essa mudança
de como a gestão de pessoas chegou hoje com a relação de capital humano e capital intelectual, tá? Temos nas empresas, para a gente ter um entendimento geral das empresas e um entendimento geral das nossas atividades, quais são os objetivos organizacionais e quais são os objetivos individuais. A organização, ela quer saber da sobrevivência, crescimento sustentado, lucratividade e todos esses outros pontos que são colocados aqui no slide. E o ambiente, os objetivos individuais, esse ambiente individual, como é que se relaciona? O que se pretende? Melhores salários, melhores benefícios, uma estabilidade no emprego, segurança no trabalho. Ou seja, esses dois slides ele mostram muito tranquilo para nós, bem claro, de forma bem clara, quais são os objetivos das empresas hoje e quais são os objetivos do indivíduo dentro dessa organização. Novos mercados, novos clientes, competitividade é o que o mercado exige. Liberdade para trabalhar, oportunidade de crescimento, satisfação no trabalho e principalmente, gente, motivação. A motivação hoje é um dos pontos principais no processo de gestão de pessoas como um todo, tá? Bom, trouxe um slide aqui para vocês entenderem o que é essa ideia de gestão de pessoas. Vocês vão perceber que eles estão um pouquinho repetidos, tá? Mas um slide ele está incrementando o outro, um slide ele está dando uma ideia geral em relação ao outro. Bom, gestão de pessoas, agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter as pessoas e monitorar as pessoas. Esse é o processo de gestão de pessoas como um todo. Gravem esses verbos, gravem essas palavras. Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Então, se você consegue ver todos eles e identificar e entender todos eles, mais uma vez eu digo, dá uma lida no material, observa bem o material, que você vai encontrar o conceito de todos eles, tá? E eu não coloquei no slide para que não ficasse tão repetitivo. Então, você vai ver se agregar pessoas no recrutamento e seleção, logo no aplicar a modelagem de trabalho, avaliação de desempenho, remuneração, benefícios aí na recompensa de pessoas, o treinamento e a aprendizagem, o desenvolvimento nesse ato de desenvolver pessoas, a qualidade de vida no trabalho, lembre desse termo, no processo de manter pessoas e no processo de monitorar você vai ver o banco de dados e o sistema de informação de modo geral, tá? Bom, o diagnóstico, a abordagem, o processo de planejamento e a abordagem do diagnóstico na gestão de pessoas. Hoje nós estamos querendo saber onde estamos agora, onde queremos chegar, como é que nós vamos sair daqui e chegar até lá, como fizemos, onde estamos agora. As empresas hoje, elas necessitam hoje que você tenha essas informações já garantidas, você já saiba onde é que você quer chegar. E isso sim, quando se faz essa abordagem diagnóstico dentro desse ambiente organizacional como um todo, se percebe isso. A ideia de analisar as condições externas e as condições da empresa, onde é o ambiente de trabalho que você vai entrar, vai passar a fazer parte. Definir a visão, formular os objetivos desse RH que tanto necessita, baseados na eficiência e numa qualidade de vida, de acordo com as dimensões básicas dos parceiros, das pessoas que estão envolvidas. Volto a frisar, gestão de pessoas, relação entre grupos, tá? Como é que você chegou até lá? Definir a estratégia de RH, escolher as atividades necessárias, os recursos necessários que fizeram você chegar até lá. E como fizemos, tá? Então, quando você tem esse planejamento como um todo, você consegue fazer essa abordagem, consequentemente, esse planejamento na gestão de pessoas, ele flui sem nenhum problema, tá bom? Bom, a constituição do talento humano. Hoje, nós é necessário para o processo de gestão de pessoas dentro do ambiente organizacional, o conhecimento, a habilidade e a competência. Vocês vão perceber bem nesse slide aqui, quando ele mostra para nós, três bolas bem grandes aí, e uma dentro da outra. Conhecimento como primeiro, a ideia do saber, habilidade, o saber fazer, e a competência, saber fazer acontecer. Vocês vão, ao longo das leituras de vocês vão conseguir entender esses verbos, dessas palavras-chave dentro do processo da gestão de pessoas, o que é que elas identificam para nós. Aprender a aprender continuamente, aprender o conhecimento, é a função do conhecimento. Da habilidade, aplicar, resolver e criar problemas, inovar dentro do ambiente organizacional e alcançar metas, agregar valor, obter excelência e empreender. Então, a moderna gestão de pessoas,
a condição de talento humano, a constituição do talento humano, ele requer hoje conhecimento, habilidade e competência. Segue essa sequência, essa seção como é colocada dentro daqui, e você encontra nesse slide falado agora há pouco, tá? Agregar pessoas, o que seria isso? O processo de agregar é juntar, organizar, tá? Se você tem, esse slide ele dá uma explicação, esse slide ele está repetido, ele está menor, e logo em seguida ele está maior, porque mostra aí como é que o processo, como é que acontece esse agregar de pessoas. Então, ele é autoexplicativo, ele é bem tranquilo, quando você perceber aqui que um está ligado no outro. Agregar, aplicar pessoas, recompensar, desenvolver, manter, monitorar, como já foi falado anteriormente, só para frisar, tá? Bom, então, ele resume esse primeiro slide aqui, nós fechamos com ele, esse primeiro momento da nossa aula, falando sobre a parte introdutória, o que seria essa gestão de pessoas como um todo. Lembra aí dos termos principais: agregar valores, competências, habilidades, a aplicação de pessoas. Como se aprender nos outros slides, nas nossas próximas aulas, nós vamos entender a relação desse recrutamento e dessa seleção. E por último, a gente fecha ali com o ambiente organizacional como um todo. Lembra bem, na nossa terceira aula, vocês vão entender que, na sequência, você já tem um entendimento prévio de gestão de pessoas, vocês já terão um entendimento do ambiente organizacional, de seleção, recrutamento, motivação e desenvolvimento de pessoas. E aí, quando na nossa terceira aula, você já consegue fechar facilmente e ter o entendimento de todas elas, tá? Eu desejo sucesso para todo mundo, estou à disposição, um abraço a todos.